Ontem eu falei que Jesus mostrou para mim, olhando naquele túnel de cristal, como se fosse um túnel de cristal, para cá. Eu quero deixar bem claro, as pessoas que estão lá não estão vendo aquilo, viu? É que eu ia voltar e ele me mostrou para poder contar para as pessoas. Entre a sequência de coisas que o Senhor me mostrou, note bem, 1986. Dizer hoje não tem o efeito que causou naquela época. Em 86, mês de maio, eu e minha esposa estivemos durante 60 dias na Europa. O problema meu deu em agosto, mas em maio. E estivemos em Berlim. Eu não ia a Berlim, mas naquela época a companhia Panam fazia escala em Berlim e tivemos que aguardar 4 horas. Um voo que levaria depois para Copenhague, na Dinamarca. Então tivemos a oportunidade, eu e minha esposa, de ver aquele famoso muro que separava as duas Alemanhas, a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental. Não discuto pontos de vista políticos. Eu não sou político e Jesus e Deus também não são políticos. Mas o Senhor me mostrou, ele disse, sabes o que é isso aqui? É, naquele grande telão. Eu estive lá, Senhor. Este muro, olha o que o meu pai vai fazer. Ele estalou os dedos e o muro ruiu. Eu disse, o que significa isso? Preste bem atenção ao que eu vou dizer. Muita gente me criticou, num bom sentido, quando eu contei isso em 86. Um amigo meu, um pastor, amigo mesmo, num bom sentido, ele disse, mas pastor João, você tem razão, isso é humanamente impossível. Lógico, é humanamente impossível, mas para Deus, tudo é possível. É verdade. E o Senhor fechou a mão assim e disse, aquele regime, durante 70 anos, tem dito que meu pai não existe. A paciência de meu pai está esgotando. Quando o muro cair, dará início à contagem regressiva do dia que eu vou vir buscar a minha igreja. Aleluia. Então já estamos avançados, né? Já faz bom tempo que aquele muro caiu. Não se discute princípios políticos. Ele não disse partido ABC, ele não tocou nisso. Só tocou, foi os princípios ateístas, né? Que Deus não existe. A paciência de Deus esgotou. Vai derrubar aquilo, os exércitos voltarão para suas bases. E ele me mostrou uma coisa impressionante. Ele me mostrou a bandeira da União Soviética descendo do mastro, lá no Kremlin, em 86, e subindo uma bandeira tricolor. Esta, em 86 eu disse, o Senhor me mostrou que a Rússia vai dar provisoriamente liberdade aos estados aglomerados e a bandeira terá 3 cores, vermelha, azul e branca. Fui muito criticado, viu? Agora precisa ver a cara dos que me criticaram quando trocaram a bandeira, né? Mas é provisório, viu? A Rússia vai vir um regime pior do que o anterior. Mas não vamos discutir isso. Outra coisa que o Senhor me mostrou é que vai haver uma tríplice aliança de 3 grandes religiões, que eu não vou dar o nome para evitar problemas. São 3 poderosas religiões. Ele me disse, capital A, capital B, capital C. Quando essas 3 denominações religiosas fizeram a tríplice aliança, no outro dia, palavra dele, né? Eu tiro a minha noiva. Aleluia. Glória a Deus. Sendo uma coisa, tem que ter cuidado para não dar o nome das cidades. 2 cidades já estão de namoro, acertando. Só falta outra. Quando houver uma certa paz que estão tentando fazer, ela vai sair. É aquela paz que o apóstolo Paulo fala, quando disserem que há paz e segurança. Você sabe muito bem a Bíblia, né? Então, o Senhor tira a sua igreja. Outra coisa que o Senhor me disse foi o seguinte, quando era uma coisa que nós, os pastores, fazemos aos olhos de Jesus errado, ele dizia assim, os teus colegas, é o que você ouviu,
Agora, quando era uma coisa boa que nós fazemos, ele diz assim, os nossos colegas. Talvez você não vai crer. Não está me interessando se você está crendo ou não. Estou contando o que eu vi e ouvi. Ele disse assim, os teus colegas ensinam uma coisa que eu nunca mandei ensinar. O quê? Eles dizem, lógico, de fato, alguns, não são todos, que eu só voltarei quando todo o planeta Terra for crente. Eu nunca disse isso. Quando o Evangelho for anunciado. E ele disse, hoje, na televisão, no rádio, a facilidade que há da pregação. E ainda ele disse assim, a igreja no primeiro século não tinha nada disso que vocês têm. A comodidade. Há denominações que se dão o luxo de ter aviões para os seus missionários. Quando é que, coitado do Pedro, do Paulo e do João, nenhuma bicicleta eles conheceram, na imaginação. Bom, ele disse assim, não tem. Por isso, quando me convidaram para ir numa certa capital de um certo país, para orarem, para a queda, numa chamada janela, eu gosto muito de orar. E gosto muito, mas muito mesmo, da capital daquele país, porque lá está a joia do cristianismo, um homem de Deus, que Deus o conserve, não estou dando o nome, né? Que Deus o conserve assim. E ele convocou uma oração mundial, muita gente bonita foi e fizeram bem ir. E me perguntaram, eu disse, não vou porque Jesus disse que não tem um país que ele não tenha os seus. Muitas vezes eu fui criticado, hein, quando eu dizia isso, mas Deus, minha mãe dizia, meu filho, Deus é pai e não é padrasto.